Olá, que bom que você chegou aqui. Se for sua primeira vez, seja bem-vindo, bem-vindo ao Bússola de Luz. Muito prazer, eu sou Michele Correia. E essa leitura vai trazer uma mensagem que, para mim, é uma das mais importantes do quadrimestre, desse finalzinho de ano de 2025. Por quê? O ano de 2025, na numerologia, está sob a regência do número 9, 2 mais 0 mais 2 mais 5. O número 9 é uma energia que fala sobre desapegar para abrir espaço para o novo e concluir algo para fazer esse mesmo movimento de sair do velho para o novo. Enquanto na astrologia, regidos por Júpiter, o grande benéfico, Júpiter expande tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia. E por isso, a conversa desse ano para a humanidade, sabe a energia, o tom do ano é assim: galera, você precisa concluir isso e desapegar disso para acontecer essa expansão. E quando eu falo de expansão, eu estou dizendo sobre sair de uma zona de bloqueio, de procrastinação e acessar um sonho, um propósito, um processo de transformação para algo melhor. É sempre nesse sentido que eu falo de expansão aqui. E por isso eu preparei uma leitura a partir dessa energia do portal 999, que fala justamente sobre isso. Eu até fiz um vídeo aqui, se você não viu, dá uma olhadinha que tá aqui nos vídeos do canal, porque decisão também é portal. Então eu quero trazer para você consciência do que você precisa completar e do que você precisa desapegar para que você tome essa decisão e as coisas fluam. Porque eu sempre digo aqui que a pessoa só muda quando a energia muda, e é isso que eu quero trazer consciência. O Bússola de Luz é um canal de variedade quando o assunto é energia e despertar da consciência. Agora bora. Vou começar aqui entendendo para você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Touro forte no mapa, o que você precisa completar e do que você precisa desapegar para que essa expansão aconteça. Eu vou tirar primeiro todas as cartas e aí nós vamos conversar depois, tá? É uma leitura bem rápida, bem direta, mas com bastante informação para que você tome uma decisão importante e faça acontecer nesse último quadrimestre do ano, beleza? O que o taurino precisa completar? Enquanto uma taróloga embaralha, a magia acontece. E eu gosto de falar que se o cachorro é o melhor amigo do homem, o tarô é o melhor amigo da mulher. A carta. Sete de copas. E por que o taurino não está conseguindo completar esse sete de copas? Por quê? Duas cartas. Mais uma. 10 de copas com rainha de ouros, é energia, tá? Agora, do que o taurino precisa desapegar nesse momento para ele uma carta. Temperança, muito a cara de vocês, tá? E por que o taurino tá apegado a essa energia da temperança? Página de paus com rei de ouros. Se fizer sentido, complete essa leitura ouvindo o ascendente e a lua ou outro signo mais forte no seu mapa. E qual que é a expansão que vocês vão experienciar quando completar esse sete de copas, essa temperança? Vou pedir duas cartas aqui pro tarô.
Caíram duas já. A morte com o 9 de copas. Traz para mim um conselho final aqui para os taurinos. Conselho final. Conselho final. 4 cartas. Fundo do deck, As de Copas. O que tá muito interessante na leitura de vocês? Nossa, caiu muitas cartas aqui no conselho. É uma mega história. Caiu o Diabo, o 10 de paus, o 5 de espadas, o 3 de espadas, o 9 de paus e o mundo. E tá muito interessante. Aqui, a expansão que vai acontecer é uma satisfação, e os taurinos têm muito essa energia daquilo que é seguro e daquilo que me traz satisfação, sabe? Um hedonismo, uma coisa de assim, eu não, por característica do signo, os taurinos não dão passos rápidos sem que haja uma sustentação. E isso é muito sólido. Só que o que acontece? É a energia da leitura de vocês que está me dizendo, para além das características do signo, eu quis trazer um pouco de informação. Vocês estão passando por um processo que está pedindo para vocês fazer uma escolha. E essa escolha, ela envolve muita coisa, né? Ela envolve a sua vida pessoal, a sua vida material, a sua carreira, a sua conexão espiritual. O que eu sinto aqui quando a gente vê uma morte, quando a gente vê uma temperança no apego, é que existem coisas que são muito sólidas na vida de vocês, muito, muito caras no sentido de importantes. Só que elas estão pesadas, entende? Elas não te colocam no próximo nível que a vida tá te colocando, por quê? Antes do 9 de copas vem o 8 de copas. E antes do 8, obviamente, vem o 7 de copas. O 7 de copas é uma carta que, no lado luz, fala assim, você precisa tomar uma decisão e escolher. No lado sombra fala de ilusões, né? De aquela coisa de eu tenho muito, mas nunca consigo me decidir por nada, não tenho nada palpável. E isso é o que vocês precisam completar, essa escolha. E vocês não conseguem completar essa escolha por conta de 10 de copas e rainha de ouros, ou seja, ao tomar essa decisão, o que eu deixo para trás são coisas que são valiosas para mim, confortáveis, é zona de conforto. Só que eu tô apegada a tudo isso porque isso me traz a sensação de lar, a sensação de felicidade. Eu não sei o que exatamente para onde vocês vão no sentido de caminho, mas eu sei que tudo isso, pela ótica gostosa, te traz essa sensação de completude, de segurança, de estabilidade, mas já não faz mais sentido com quem você está se tornando ou para onde você realmente deseja ir. Porque aquilo que eu estava falando do 7, 8, 9, o 7 são as ilusões. O 8 é uma transição, que eu saio de algo que de alguma maneira não era sólido. Eu escolho fazer essa transição para outro caminho, deixo algo para trás, mesmo com sentimento, porque quando eu faço isso, eu vivo um momento de plenitude, de realização. 9 de copas é isso. Então, eu tô falando com taurinos que gostam do que tem, que veem valor no que tem, que sentem amor pelo que tem. É como, eu não sei, mas eu tenho a sensação que a maioria dos taurinos que vão chegar aqui trabalham com uma coisa que gostam ou que faz sentido e que tem um bom equilíbrio financeiro, tem um relacionamento, ou às vezes a gente pode estar falando de alguém que não tem um relacionamento, mas sabe quando você olha para a sua vida e você fala assim, tá confortável, não tem grandes queixas. Sim, Michele, tem, né, os contratempos, os desafios, mas eu tô aqui na Terra. Faz sentido. Mas eu acabo ficando muito envolvido nisso que eu já tenho, porque não é ruim, mas também não é ótimo.
Porque o ótimo tá lá na frente, tá? Quando você decide, faz uma escolha, toma uma decisão muito importante. E aqui, nem sempre é sobre você abandonar e deixar para trás. Para alguns não vai ser, porque leitura coletiva eu não posso ser generalista. Se eu tô lendo para você, só para você, aí eu vou entender o processo de uma forma única. Mas no coletivo a gente tem que trazer a grande mensagem. Porque para alguns de vocês pode não ser deixar para trás, né? Então eu preciso trazer consciência. Para a maioria é isso, sabe? É escolha de encerrar algo que tem a ver com conforto, com solidez e adiante, porque é lá adiante que você sai do bom, do regular pro ótimo. Tá regular, não tá maravilhoso. Tá numa zona de... não é zona de conforto, é uma zona de estagnação. É que não tá ruim, não tem grandes queixas. E é perigoso tá nessa estabilidade sem grandes queixas, porque você acaba vivendo aquilo por muito mais tempo, porque não tá ruim. Quando tá ruim, quando é fundo de poço, as pessoas precisam subir, então vem um caminho de ascensão. Mas quando é estável, como é a maioria de vocês, vem com esse tom de desafio. Mas se vocês não tomarem uma decisão e mudar pelo menos o modus operandi, tem algo que vocês precisam deixar de fazer de um jeito e fazer de outro completamente diferente, que vocês sentem isso, que a vida tá mostrando, porque morte vem depois do dependurado. Você já pensou muito sobre isso e a vida vai te começar a guiar para esse caminho e vai ficar desconfortável, porque quando nós precisamos, por um propósito de alma, por um caminho de expansão, fazer alguns movimentos, é como se fosse a pérola lá. Você, né, a vida vai... Você não vai naquela rota, a vida vai te... De um jeito, no começo, muito sutil, mas depois vai ficando muito desconfortável até que você fale, eu preciso me movimentar. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso fazer diferente do que eu já estou fazendo, porque neste passo, neste movimento, eu não consigo o mundo. O que é o mundo? O mundo fala de, ainda mais com esse 9 de copas, o mundo fala, não é só de você chegar lá. O mundo fala sobre um processo de longo prazo que te coloca no topo da montanha. O mundo, para mim, se eu fosse pensar numa metáfora, é quando eu decido subir uma montanha e aquele processo de subir, eu não tô vendo lá em cima ainda. Então eu não sei ainda o que me espera, tá muito obscuro, tá muito inseguro. Só que ao chegar lá no topo da montanha, no cume, eu olho uma vista que eu jamais iria conseguir enxergar, visualizar se eu não tivesse passado por isso. Então o mundo conquistar o mundo, é um avanço muito significativo, que é deixar para trás toda uma história de um jeito, daquele jeito como funcionava, e ir para um novo jeito que faz muito sentido, que tem propósito, fala de sucesso, sabe? Mundo é a carta de Saturno, fala assim, quando a gente tá no mundo do lado luz, é assim, ó, você merece isso, você só precisa dar o passo, você só precisa escolher sair dessa zona de estagnação e caminhar. É um processo de transformação que quando você completa essa aqui para vocês, o que você precisa completar? Sair da reflexão e tomar uma decisão. Então, o Portal 999 vai mexer muito com os taurinos, porque você já ponderou bastante, já refletiu. Sim, você gosta do que é estável e isso que você já tem é confortável, é seguro, é harmônico. Só que é muito regular. Estou te falando sobre viver uma expansão, um crescimento exponencial, diferente de tudo que você já passou. E que eu não sei se você é o taurino que já está sentindo isso, mas para alguns de vocês
já tá ficando chato, já tá ficando desconfortável, já tem... Você fala, eu gosto disso, mas no final do dia eu fico com umas questõezinhas aqui me falando aqui no meu ouvido, porque é a vida colocando esse movimento para te colocar em movimento, para tomar essa decisão de sair deste lugar, de encerrar esse ciclo completamente e ir para o novo, ou de simplesmente mudar um formato de como você se relaciona, de como você trabalha, entende? É sobre o novo caminho que te traz muita satisfação. É isso. Se fez sentido, curte. Quando você curte, o YouTube entende que a mensagem é bacana e recomenda para que outras pessoas possam receber e refletir sobre isso e tomar essa decisão. Eu sempre confio no poder da sincronicidade do universo, então assim, você gostou? Curte, que o universo vai entregar para quem é de destino. E eu te agradeço muito, é muito gostoso receber esse carinho de volta. E se inscreve se não é inscrito e fica aqui pelo Bússola de Luz se você quer saber mais sobre como cuidar da sua energia, como expandir, como transformar e como se conhecer. Sair do modo inconsciente e ir pro modo protagonista. Aquele cheiro, e te espero encontrar no próximo vídeo.